Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 13 de março de 2022, às 21 horas e 15 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. E um pós-jogo surpreendente aí, né, pessoal? Pós-jogo bacana, pós-jogo da hora, né? Depois de uma semana de treino ali com o novo técnico, o Corinthians ganhou, jogando na Neoquímica Arena. E ganhou bem, né? Acho que todo mundo viu, todo mundo tá contente, todo mundo tá feliz, né? Mas antes da gente começar, só deixando aquele recadinho de sempre, não se esqueçam de, se estiver assistindo o vídeo aqui pelo canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Pra dar aquela ajuda. Se estiver ouvindo aí algum agregador de podcast específico, o Spotify, que é onde tem uma audiência, classifica o podcast, tá? E segue o podcast também, para de repente mais pessoas conseguirem ali chegar e conhecer também, tá? Espalhem a palavra aí do canal do Robson, beleza? E de toda forma, se puder, vem pro YouTube, tá? Vem pro YouTube e se inscreve no canal, tá? Beleza, rapaziada? Vamos começar então. Cara, vamos começar aqui por uma novidade. Novidade aí que aconteceu na partida de ontem. O Corinthians, ele, na verdade, ele não lançou, tá? Mas o Corinthians resolveu divulgar ali, dar um gás nessa camisa nova aí, na camisa que eles chamam de pré-match, né? Na verdade é a camisa que eles entram ali pra aquecer, pra torcida ver e tudo mais. É uma camisa nova. Antes era aquela camisa com o símbolo com a imagem do estado de São Paulo, né? Uma camisa até meio feia. E feia mesmo. Nossa, era horrível aquela camisa. Mas eu quase comprei, viu? Mas é feia. E aí, tinham lançado essa camisa aí. Eu não lembro se foi no começo do ano ou ano passado, finalzinho do ano passado. Lançaram essa camisa aí, mas não tinha sido divulgada ainda, né? Aparentemente a ideia dela tem toda uma linha ali de Corinthians, o dono das ruas, né? Por isso que a camisa de jogo é toda rachada, né? Para lembrar o asfalto. Tem a outra camisa que é a que estava usando ali do pré-treino, que é em tese representando o estado de São Paulo ali e tal. O pessoal tava falando que era a camisa representava o calçadão, né? Mas e a segunda camisa, né, tem aquelas listras pichadas, né, voltada ali mais pra arte do pessoal que gosta de fazer grafite. Bom, qual que é o problema aí? O problema é que essa camisa é muito cara, tá? O Corinthians precisa urgentemente começar a lançar umas camisas, pelo menos uma linha das camisas voltada pro público que é a grande maioria da torcida do Corinthians, tá? É inconcebível você cobrar 340 pau numa camisa, numa camiseta. Ah, é da Nike, é oficial. Nike, se vira, meu. Torcida do Corinthians, tipo, não tem como você falar que representar um povo da periferia, né? Tipo, o povo que faz grafite, um povo que anda a pé e tal, pra você cobrar 340 pau numa camiseta, né? Pelo amor de Deus. Eu até mandei mensagem lá pro José Colagrossi Jr., mas ele não respondeu. Acho que eu não sou tão influente assim. Mas a minha parte eu fiz, tá? Primeiro, que é não comprar essa camisa enquanto estiver nesse preço absurdo. Segundo, é cobrar quem tem que ser cobrado, né? Se ele ignorou, aí o problema é mais dele do que meu, né? Beleza, pessoal. Então vamos seguir aqui. Vamos dar uma olhadinha nos jogos da rodada, como foi a rodada como um todo. Tá, então a rodada começou, rodada 11, tá, pessoal? Essa é a penúltima rodada do campeonato, tá? Começou com Água Santa e Santo André, um empate em 1-1. Deve ter sido um jogo bom pra caramba. A Guarani ganhou da Ferroviária por 2-1. Esse jogo aqui foi importante porque se a Ferroviária ganhasse, se eu não me engano,
Talvez a Ponte Preta que jogou com o Corinthians já teria sido rebaixada, ou ficaria com uma situação muito difícil, mas o Guarani acabou, entre aspas, ajudando ali a Ponte. Ontem ainda, né, às 18h30, Corinthians e Ponte Preta. Corinthians sapecou 5-0 na Ponte. Inter de Limeira 2-1 no São Bernardo. Mirassol levou uma sapatada do São Paulo de 3-0. Engraçado, né? O Mirassol estava super bem ali com o filho do Nelson, com o Eduardo Batista, né? Filho do Nelsinho. E ele saiu, foi pro Juventude e aí o time despencou, né? Eles eliminaram o Grêmio na Copa do Brasil, mas depois caiu pro time do Marcelo. Azures, se eu não me engano. É meio esquisito. Não é meio esquisito, né? Era um sinal que o trabalho do técnico estava sendo bem feito, né? Trocou de técnico, aí desandou tudo. Já terminou aqui. Palmeiras e Santos. Santos perdeu de 1-0. Ituano Bragantino está acontecendo ainda, 0-0. O Bragantino teve jogador expulso. E também está acontecendo aqui Botafogo e Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é o último adversário do Corinthians, né? Não o próximo jogo, mas domingo vai ser o último jogo da primeira fase. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada na tabela, como ficou o grupo do Corinthians ali. Deixa eu dar uma olhadinha. Então o Corinthians está no grupo A, em primeiro lugar, com 20 pontos. Não pode mais ser alcançado, né? 20 pontos com um jogo a menos. Ainda tem um jogo contra o Palmeiras para fazer. Em segundo, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. Todos aqui ainda tem chance de se classificar. Será que tem mesmo? Tem. Porque se o Guarani e a Inter perder e o Água Santa ganhar, ele vai a 14 pontos. E fica com 4 vitórias. Então ele consegue passar a Inter de Limeira. Então todos aqui ainda tem uma indefinição, né, de quem vai ser o adversário do Corinthians nas quartas de finais, que vai ser disputada na Neoquímica Arena, né, tendo em vista que o Corinthians ficou em primeiro aqui na classificação. Acho que independente de quem vir, vai vir pra apanhar na Neoquímica Arena, né. Eu tinha aqui separado, mas acabei esquecendo de colocar aqui, mas eu vou pegar, que é justamente a classificação geral do campeonato. Acho que agora faz meio que sentido a gente dar uma olhada na classificação geral do campeonato, mas agora tá meio zicado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Nossa senhora, o que eu fiz aqui, gente? Bom, enfim, enquanto eu tô apanhando aqui do OBS, deixa eu ver se eu consigo agora. Agora vai, hein? Será? Agora sim, pô. Tá me tirando? Deixa eu deixar de um tamanho bacana, porque senão vai ficar todo zoado, né? Parecendo propaganda do... Beleza, eu peguei aqui do site Meu Timão, tá? Vou até deixar um pouquinho maiorzinho. Não queria usar o site do Meu Timão não, mas poderia ter pego em outro lugar, né? Mas beleza, tá na tela aí, tá a classificação. Deixa eu ver se tá a classificação geral, né? Tá a classificação geral, então... Na classificação geral que tá o Palmeiras em primeiro com 26 pontos, cara. Putz, o Palmeiras tá 6 pontos à frente do Corinthians, hein? Com 2 vitórias a mais. Exatamente, obviamente, né? 2 vitórias a mais. Palmeiras que não perdeu ainda no campeonato. Segundo o Corinthians, terceiro o Red Bull Bragantino. O Red Bull que tá empatando agora ainda, né? O jogo tá em andamento. Se o Red Bull ganhar, ele passa o Corinthians. Em quarto, São Paulo, Mirassol, Ituano, Botafogo de São Paulo, São Bernardo, Inter de Limeira, Guarani, Santo André, Água Santa,
Ferroviária e Santos. E aí os dois times que caem, Ponte Preta e Novo Horizontino. O Santos, ele tá correndo risco de cair, tá? O Santos tem um jogo a menos, vai jogar acho que contra a Ferroviária. Se o Santos não ganhar, ele vai estar apertado, viu? Porque vai para a última rodada, e se a Ponte Preta ganhar e o Santos não conseguir fazer um bom resultado, o Santos vai cair. Seria bom, né? Se o Santos cair. Ruim não seria, né? Mas isso daí é só o destino, vai dizer, né? Pô, vamos começar a falar do jogo então. Qual foi a escalação que o técnico Mister, é melhor chamar de Mister porque todos os jogadores estão chamando de Mister agora, tá? Então o Mister VP tá levando aí para campo, né? Que levou para campo, na verdade. Cássio Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, do Queiroz, Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Silva, William e Roger Guedes, tá? A única surpresa ali foi o Gustavo Silva Mosquito no lugar do Juliano. É muito interessante porque quando o Paulinho foi contratado, a gente já imaginava que alguém ia rodar, né? E aí muitos falavam assim, pô, provavelmente o Juliano vai rodar. Mas com o tanto com o Silvinho quanto com o Fernando Lázaro, eles insistiram ali em colocar os 5, tanto que a gente está chamando de quinteto mágico, quinteto não sei o que lá. E só que o Vitor Pereira, ele até falou na entrevista coletiva, que a gente comenta depois, mas ele falou que conversou com o Juliano e para ele o Juliano é um jogador de meio de campo, um jogador de toque de bola, que não fazia tanto sentido deixar o Juliano aberto nas pontas, então ele preferiu ali um jogador que tivesse mais características mais próximas do que ele precisava. Que no caso era um jogador mais agudo, que é um jogador que leva a bola para a linha de fundo ou que faça ali o facão e consiga entrar sempre com muita velocidade. E aparentemente o Juliano aceitou, né? Tanto que, segundo o Vitor Pereira, tipo, o elenco vai rodar, vai precisar de todo mundo, então é muito importante que ele tivesse isso em mente, né? Enfim, Juliano foi para a reserva e Gustavo Silva Mosquito assumiu ali a vaga de titular ali jogando pela direita, né? O William jogando aberto, não tanto aberto, mas jogando como um terceiro atacante pela esquerda e o William como um ponta, na verdade, né? E o Gustavo Silva pela direita, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha. Pô, ainda bem, sei que o SofaScore ia dar mancada. Mas o SofaScore, vamos dar uma olhadinha no SofaScore aqui, ele tá de boinhas, não recarregou a tela, né? Como ele sempre faz. Mas algumas estatísticas então, né? Segundo aqui a escalação do SofaScore, o Corinthians foi a campo num 4-2-3-1, tendo ali do Queiroz e Renato Augusto um pouquinho mais recuados, com 3 jogadores no meio de campo mais à frente, né? Que é o William, Gustavo Silva e Paulinho. E na frente lá, Roger Guedes como um centroavante ou atacante de mais movimentação e finalização, tá? Média de idade do Corinthians de 29,2 anos. Ainda assim tendo 4 jogadores, 5 jogadores relativamente... Deve estar errado essa média, não tá não? Tem 5 jogadores relativamente novos aqui e ainda tá com uma média de 29 anos. Tá alto isso, hein? Deve estar errado. Bom, não vou entrar na questão, tá? E do outro lado, Ponte Preta com uma média de 24 anos, né? 24,9. O Corinthians teve uma avaliação média de 7,43 pontos, né? Ou seja, uma nota boa, uma nota muito boa pro time. Obviamente o time goleou 5-0, né? E segundo o SofaScore aqui, o melhor jogador da partida foi o Fagner, tá? Com uma nota de 8,7. Fagner que deu 2 assistências, né? E ainda conseguiu ali tirar um gol em cima da linha ali. Então fez uma partida realmente digna de Fagner mesmo, né? Mas foi uma partida realmente muito boa, tá? O Corinthians como um todo jogou bem, pelo menos
maior parte dos jogadores, tá? Pô, vamos falar um pouquinho do jogo então. Vou até colocar a escalação de novo, porque esse SofaScore aqui ele fica saindo da tela, né? Mas aqui, escalação. O Corinthians entrou em campo ali com a surpresa do Gustavo Mosquito para jogar ali pela direita com liberdade, tanto para ir para o fundo quanto para cortar para dentro, né? Foi a única novidade do time com relação ao clássico contra o São Paulo, então a gente esperava ali que todas aquelas ideias que o Vitor Pereira, que o Mister, eu não vou ficar chamando de Mister, gente, sinto muito, que o professor Mister Pereira, Vitor Pereira, mostrou pra gente que poderia ser feito contra o jogo do São Paulo, né? Contra o São Paulo, a gente imaginou que ele simplesmente iria adequar ali, né? Melhorar tudo aquilo que ele mostrou, colocar em prática tudo que foi treinado, né? Para que a gente tivesse uma apresentação boa do Corinthians e um bom futebol, né? Mas além disso, ele ainda promoveu mudança, colocou ali o Mosquito no lugar do Juliano e aí deu mais, entre aspas, mobilidade ao time, tá? Porque o Mosquito, obviamente, todo mundo, pelo menos a gente, né, corintiano que acompanha os jogos, conhece ali quais são as características do Mosquito, quais são os pontos fortes do Mosquito e principalmente quais são os pontos fracos do Mosquito, tá? E ele colocou o Mosquito ali para simplesmente para explorar o que o Mosquito tem de bom, tá? Que é velocidade e profundidade, basicamente, tá? Foi isso que ele falou ali na entrevista coletiva. E o Corinthians entrou com uma postura assim, de fato a mesma postura que entrou contra o São Paulo, né? Naqueles primeiros 30 minutos que fez contra o São Paulo. E o Corinthians realmente foi um time dominante, foi um time que marcou em cima, tá? Que, pô, perdia a bola, já estava em cima para tentar tomar a bola de novo. Tomou algumas vezes ali com o Paulinho, outras vezes com o Duqueiroz, até mesmo com outros jogadores, tá? Mas aí entra... Foi até uma pergunta que eu questionei o pessoal do meu timão na live deles, né? Eu mandei uma pergunta lá questionando se... Assim, pontuando o ponto fraco disso tudo, né? Que é um lado ruim, né? Que seria contra-ataque. O Corinthians sofreu alguns contra-ataques da Ponte Preta, tá? Numa delas, o Ribamar saiu cara a cara ali. Cara a cara não, né? Mas saiu no mano a mano com o Gil, ele driblou o Gil. O Cássio saiu para fazer a defesa, até faz a defesa, ele toca na bola e acaba atrapalhando ali o Ribamar. Mas ele seguiu no lance e sem ângulo ele tentou meter uma curva na bola ali para ir pro gol, mas era muito difícil acertar, né? Foi o único lance assim, tipo, realmente de perigo da Ponte Preta e foi justamente no contra-ataque. A resposta que eles me deram, tipo, de fato até uma resposta óbvia, mas basicamente essa forma de jogo do Vitor Pereira é uma forma de jogo bonita, é uma forma de jogo ofensiva, como ele gosta de falar, uma forma de jogo corajosa, mas ela tem risco. E o risco é de fato tomar contra-ataque. Tá? Vai acontecer, não é sempre que essa pressão alta vai conseguir forçar o adversário a dar um chutão ou eles vão conseguir tomar uma bola. Tá? Então, em algum momento vai ter assim, tipo, o adversário escapando ali, saindo numa situação ali de 1 contra 1, 3 contra 3 e tal. E aí é o risco que se corre, tá? Mas, de toda forma, o Vitor Pereira ainda disse que existem ajustes a serem feitos, né? Coisas a serem trabalhadas, principalmente o momento certo de se fazer essa pressão. Que muitas vezes o Corinthians levou o contra-ataque, ele não negou isso. E ele, muito sincero, falou: não, levamos contra-ataques porque pressionamos no momento errado. Esse tipo de ajuste a gente vai saber. Para saber quando de fato a gente realmente precisa pressionar.
Porque a gente não consegue pressionar o tempo todo. Nenhum time consegue. Mas existem os momentos que são cruciais, os momentos corretos, para que você consiga definir quando você faz ou não essa pressão. E esse é o ponto ruim, né? De tudo isso que o Pereira ele apresentou pra gente nesse jogo na Neoquímica Arena, o único ponto, a única questão foi de fato sofrer contra-ataque. Ele falou que isso é treinado, está sendo treinado, então com o tempo de treino, né, o elenco vai conseguir ali assimilar bem e executar melhor a forma de jogo que ele propõe, tá? Então, o Corinthians foi dominante do começo ao fim, teve de fato esses contra-ataques sofridos aí por parte da Ponte Preta. O que causou o Corinthians, ele fez, se eu não me engano, no jogo todo o Corinthians fez 19 faltas, tá? E por quê? O Corinthians perdia a bola, tentava pressionar e matava a jogada. É errado? Não é errado fazer falta, né? É do jogo. A falta intencional já é antijogo, né? Mas faz parte, enfim. E numa dessas o Duqueiroz foi amarelado muito cedo no jogo, tá? E ele realmente não estava bem, ele estava fazendo. Ele fez acho que 3 faltas seguidas, algo do tipo. Aí o Vitor Pereira falou, não, não dá, eu vou acabar perdendo o jogador. Aí ele sacou o Duqueiroz ali com 20 minutos de jogo, tá? Ele tirou o Duqueiroz e colocou o Cantígio. E isso lembra também, acho que não é muito comum, tá, isso acontecer no futebol brasileiro, né? Mas o Coelho fez isso, acho que, não sei que ano foi, 2020 talvez, acho que foi 2020, antes de contratarem o Mancini, o Ederson, né, que foi vendido recentemente para o Salernitana da Itália, estava no Fortaleza, ele estava no jogo, tentou fazer umas graças ali, dar umas canetas e tal, o Coelho já foi e sacou ele com 15 minutos. O Pereira agora fez isso, fez da mesma forma. Só que não necessariamente por... Aí que tá, não foi, entre aspas, culpa do Du. O Du estava mal no jogo, isso talvez seja culpa ou não, jogar bem ou mal faz parte. Mas pensando no time, o Vitor Pereira falou: não, ele vai ser expulso, vou precisar tirar. Então tirou, entrou o Cantígio. E como o Corinthians estava sendo muito dominante no jogo, deu muito bom, cara. Deu muito bom. O Cantígio jogou do jeito que ele gosta de jogar, que é com liberdade, sem ninguém pressionando. E aí ele. Aí você deixa. Não tem mais bobo no futebol, né? Não é isso que falam. Então, tendo isso em mente, o Cantígio jogou livre, leve e solto, amigo. E deixando o Corcunda jogar, foi só fatiada e distribuição de jogo bem feita. Foi o jogo todo. O primeiro gol sai numa boa enfiada que ele dá pro Fagner. O Fagner chega e cruza tocando para trás. Não, nem foi, né? Perdão, isso daí eu tô viajando aqui. O primeiro gol sai numa jogada do Mosquito, que avança em velocidade, né? E acaba, ele é até desarmado, tá? E o Renato Augusto pega ali a sobra, limpa o marcador ali, já meteu um quadrado X, cancelou o chute, depois segurou R1 quadrado, bateu colocada no canto. 1-0 golaço, acho que esse chute de média distância do Renato Augusto tornou-se, né, uma característica que ele talvez tenha adquirido ali jogando na China, porque ele não fazia isso, não fazia tanto isso jogando pelo Corinthians antes de sair e ir pra China. Aí nesses anos aí que ele ficou lá, primeiro que ele voltou um monstro, ele tá fortíssimo. E monstro assim, tipo, monstrão, né? Brrr, soltou o monstro da jaula. E outra, ele tá chutando de fora da área, mano. Ele já fez, sei lá, 4, 5 gols aí que tudo na gaveta, sabe? Esse não foi na gaveta, mas ele deu um drible bonito ali no marcador e bateu, colocado no canto, a bola bateu na trave, entrou. Nem se jogasse a luva o goleiro pegava. Corinthians, aí tá uma outra diferença do que a gente viu do Corinthians nos últimos anos, tá? Não é só com relação ao último técnico, não. O Corinthians fez gol e não recuou. Tá? Então o Corinthians abriu 1-0, continuou em cima e numa enfiada agora sim, uma enfiada do Cantígio pro Fagner. O Fagner tocou pro meio
e o Paulinho chegou batendo 2-0. O Corinthians continuou em cima, 2-0 em cima. O William fez grande jogada, driblou acho que 2 ou 3. E o Mosquito estava fazendo um grande jogo. O Mosquito estava jogando muito bem. Se projetou, o Williams falou: "Tá, amigo, vai, me consagra." E o Mosquito avançou e só meteu uma cavadinha, segurou ali um quadrado, cavadinha para cima do goleirão deles lá. 3-0 Corinthians, fora o baile. Fora o baile por quê? Durante o jogo o Corinthians perdeu muito gol, principalmente durante o primeiro tempo, principalmente com o Roger Guedes, tá? Muitas chances desperdiçadas pelo Roger Guedes. Uma, até que não foi tanto, né? O William, de novo, driblou 2. O William driblou 2 ou 3 e tocou, mandou pro Roger Guedes. O Roger Guedes dominou e bateu rasteiro, o goleiro pegou. Ótimo, defesaça do goleiro. Aí beleza. Aí eu não sei se o Roger Guedes ficou puto ou não. E aí começou a fazer uma pá de lambança. Teve um lance que eu não lembro quem foi que tocou pra ele. Talvez tenha sido o William de novo. Ele até estava impedido, tá? Foi marcado impedimento, mas ele saiu de novo cara a cara agora, tipo, pior ainda, né? Cara a cara com o goleiro e tentou bater de cobertura, bateu tudo errado na bola, com uma displicência, não sei, chegou sem comprometimento nenhum, assim, bateu tentando fazer o golaço e errou completamente. Teve outro lance que, depois de alguns lances, ele tentou driblar ali e tal, demorou demais para resolver a situação e tentou cavar falta, pênalti, e deu ruim também, não conseguiu. Bom, o primeiro tempo acabou 3-0. O Corinthians voltou com uma mudança, tá? No intervalo, o Vitor Pereira tirou o Mosquito, que de segundo o Vitor Pereira levou uma pancada na anca. E aí, para preservar o jogador, ele tirou o Mosquito e colocou o Adson, tá? Jogando de novo, aberto pela direita. O Adson, que também é um jogador muito rápido, é um jogador que tem até mais habilidade que o Mosquito, né? Um drible mais curto. O Mosquito já é mais aquele cara de dar o tapa e pegar na frente, né? O cara que mais corre. Se ele correr, ele não pensa, né? E se ele pensar, ele não corre. Já o Adson é um jogador de bola mais no pé. É rápido, mas com a bola mais grudada no pé, né? Então, o Adson entrou. E ali, eu não me lembro quem deu assistência para ele. O que eu sei é que o Adson acabou fazendo o quarto gol. O Corinthians continuou em cima. Roger Guedes continuou perdendo gol até que o Vitor Pereira perdeu a paciência e sacou o Roger Guedes, tá? Tirou o Roger Guedes, colocou o Jô. E mais pra frente ele tirou, se eu não me engano, o Lucas Piton e colocou o Gustavo Mantuan. Dessa forma o Corinthians passou a jogar num 3-4-3, talvez? Não sei se é 3-4-3. Sei que jogou com uma linha de 3 e o Fagner fez um zagueiro ali pela esquerda, tá? E aí o Corinthians acabou fazendo o quinto gol com o Mantuan, tá? Passe do Adson, finalização rasteira cruzada do Mantuan, um gol bem feito, um gol bonito. Durante toda essa jornada aí do segundo tempo, o William jogou muito bem, deu chapéu, deixou o jogador no chão, finalizou algumas vezes o que eu vinha cobrando do William, né? Não só o número, né? Tipo, não só a assistência, não só, mas ele ser mais incisivo no jogo e de fato chutar mais e ser mais participativo, de repente até decisivo no jogo, né? Hoje, isso é louco. O que esse cara jogou é no que pese a qualidade da Ponte Preta, tá, pessoal? A Ponte Preta é um time que tá para cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, tá? Então não é um time tão bom, mas diversas vezes o Corinthians pegou time ruim e não conseguiu fazer. Hoje o Corinthians fez, o Corinthians jogou e o William deitou e rolou nesse jogo. Deitou e rolou, faltou o gol dele, mas não foi porque ele não chutou, tá? Porque ele chutou uma bola, pegou no Juliano, outra o goleiro defendeu. E o William jogou demais esse jogo, tá? É que, tipo, muitos jogadores jogaram demais esse jogo, tá?
Então o Renato Augusto jogou muita bola, o William jogou muita bola, Fagner jogou muita bola, Cantillo jogou muita bola. Então fica difícil você falar, tipo, quem foi o melhor jogador da partida de fato, tá? Eu É que eu acho que vai ser uma constante igual, tipo, na transmissão, quem foi eleito o melhor jogador foi o Renato Augusto, tá? Eu acho que, pô, é até desnecessário, né? O Renato Augusto é craque, ele tem sido o melhor jogador do Corinthians em quase todos os jogos, sabe? Eu acho que, de repente, ele vai. Se o Corinthians bater campeão, provavelmente ele vai ser o craque do campeonato. Então, ele ou o William, sabe? Então, é, é meio que, pô, tipo, perde até a graça, sabe? Tipo, ah, o Renato Augusto, toda hora, porra, toda hora Renato Augusto. Ainda bem que ele tá no Corinthians, né? Mas, pô, acho que é isso. O Corinthians jogou muita bola, fez por merecer. No pré-jogo eu até disse que esperava uma boa apresentação do Corinthians, esperava ali um 2-0, 3-0. Veio até mais, né? 3-0 o Corinthians fez no primeiro tempo. Eu até tuitei que, pô, devolva meu time, porque não tava acostumado com isso não, gente. Devolva o meu Corinthians, que isso. Mas o Corinthians jogou muita bola e fez por merecer. 5 de repente foi até pouco, tá? Poderia ter sido 6, 7 facilmente, se o Roger Guedes tivesse ajudado, né? Então, mas tô contente, tô feliz. Acho que o Roger Guedes ele tá numa fase ruim, né? Ele fez 2 gols no campeonato, mas poderia ter feito mais. Mas aí, anterior, quando tava um Silvinho, dificilmente ia fazer, e depois com o Fernando Lázaro ali, ele começou a demonstrar um pouco de displicência, de falta de comprometimento e tal. Acabou fazendo 2 gols no jogo, mas depois continuou de novo muito fominha, egoísta e tal. No clássico contra o São Paulo, ele teve até um print que tiraram que ele. Acho que ele sofreu falta e aí ele tava meio puto, assim, tipo, não tava prestando atenção na bola, sabe? Mas eu acho que é o jeito dele, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. Só que ele tem que ser um pouco mais comprometido e acho que o Vitor Pereira deu o recado para ele com essa substituição, porque ele nunca era substituído, agora ele foi durante o jogo, então o Vitor Pereira deu o recado, olha meu amigo, joga sério e não fique fazendo tanto firula, resolve logo a jogada. E se ele não fizer, o Corinthians está para contratar um atacante aí, é bem provável que ele rode, tá? O que a gente imagina é que saia o Mosquito e ele fica ali na esquerda e o William seja deslocado para a direita. Mas se ele ficar nessa daí, quem roda é ele. Vamos esperar para ver. Tá, queria falar um pouquinho. Pô, já tô falando mais que o Homem da Cobra, né? Mas queria falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Tinha até outra fotinha, mas pô, essa camisa aí, outra camisa homenageando ali os grafites aqui em São Paulo, né? E é até uma camisa bacana essa, viu? Deve custar uns 500 pau. Agora com o Vitor Pereira usando, então, quero comprar mais não. Mas queria falar desse cara, tá? Eu até tinha comentado em alguns vídeos anteriores, tá? Se você está ouvindo no podcast, em alguma edição anterior, que ele tinha algumas similaridades ali na forma, por conta da formação dele, que é a mesma do Silvinho. Tá? Muitas vezes quando ele tirou o Fagner e colocou o Mosquito, porque o Silvinho falava que o Fagner é lateral, eu preciso que o Fagner seja lateral, e o Mosquito é atacante, eu preciso que o Mosquito ataque. Então o Fagner não subia, não é que ele não subia, o Fagner ficava mais por dentro e ali o espaço para ir para a linha de fundo era do Mosquito, tá? E tanto que o Silvinho falava que o Mosquito já ocupa muito bem aquele espaço. E realmente, o Mosquito, quando não tinha os medalhões aí, os craques que chegaram no meio do ano, em setembro, ele tava ali, era o melhor jogador do Corinthians ali no ataque, tá? Era o jogador mais sóbrio, né, do Corinthians. Mas assim, eles podem até ter alguns pensamentos parecidos, mas acho que a experiência, a vivência do Vitor Pereira faz com que o Vitor Pereira consiga colocar em prática tudo aquilo que ele sabe, tá? Então, tá Mosquito e Fagner ali, mas o Mosquito ele tem liberdade para tanto ir para o meio quanto ir para o fundo. Quando o Mosquito vai para o fundo, o Fagner vai pelo meio. Quando o Mosquito corta para o meio, o Fagner vai
pro fundo, tá? Então ele não impede o Fagner de avançar. Muitas vezes o Silvinho queria, né, que o Fagner desse uma prioridade ali para a defesa, tá? Outro ponto, pressing. Detalhe, detalhe, evita. Os dois, o Silvinho chegou falando de pressing, né? Ou seja, perde, pressiona, né? Tipo, só que o Silvinho não conseguiu fazer isso, né? O Vitor Pereira aparentemente está conseguindo fazer o time pressionar e jogar com linha alta. Tanto que o Silvinho acabou recuando e passou a jogar com linha baixa porque ele presumiu que o time não conseguia jogar com linha alta. Não da forma como ele gostaria. O Vitor Pereira também presumiu isso. Falou: meu time não tem capacidade de fazer pressing o jogo todo. Por isso que a gente precisa fazer o pressing no momento certo. E outra coisa, aí já difere um pouco a linha de pensamento, né? O Vitor Pereira também falou: mas o meu time não é time de jogar com linha baixa. São jogadores mais experientes, é um time que se joga com posse de bola. A mesma posse de bola que o Silvinho também tentava ter. Só que a posse de bola do Silvinho era aquela posse de bola mais lenta, que ia de um lateral, voltava pro zagueiro, ia pro outro lateral, voltava, ia pro volante, voltava, enfim, o que o pessoal chamava de posse de bola em U, né? Já o Vitor Pereira, inclusive dá até para ver num desses aplicativos aí de scouts, né, que tem um que calcula a posição média, o posicionamento médio do jogador durante a partida, tá? E você sempre vê que os jogadores estão próximos. E com o jogador próximo tem o que? Troca de passe e triangulação. Então a troca de passe ali do Vitor Pereira é uma troca de passe visando o ataque e rápida. Tá? Não é, ele não gosta de jogada muito lenta. Então vai trocando de passe com inteligência, mas se der, vai pro ataque. Então é muito interessante. Então ele tem assim, tipo, de fato muitas diferenças e realmente acho que é um fato a gente falar ali que desde o Fábio Carille em 2019 a gente não tinha um técnico, tá? No momento, habemos técnico, com toda certeza. E é um cara muito esclarecido. Um cara, não vou dizer esclarecido, talvez eu esteja usado o termo errado, mas é um cara muito sincero. De novo, a entrevista coletiva dele foi muito boa. É, terminou a partida, ele foi questionado, né? Pô, mas você tirou do Queiroz? Tirei. Ele estava mal, tirei ele. E já falei com ele também. Já tive ali, já falei pra ele, expliquei meu ponto de vista, por que eu precisei tirar ele. E aparentemente ele entendeu. Foi questionado também pela saída do Juliano. Ele falou: não, o Juliano é um jogador muito inteligente, um jogador que, na minha visão, eu tenho ele como um jogador de meio de campo, um jogador de toque de bola. Não faz sentido deixá-lo, segundo a minha opinião, deixá-lo na ponta, jogando aberto. Ele entendeu e bola pra frente, sabe? Então, cara, é muito da hora isso. Ele é um cara tipo que fala a verdade, tá? Ele não fala: não, coisa de vestiário a gente resolve lá dentro. Não, ele falou: não, o cara tava mal e ia ser expulso, eu tirei. Não acho que fulano é jogador de beirada de campo, então dá lugar pra um cara que é o que eu preciso pro meu time. E ele vai jogar outros jogos, né? O Corinthians não vai conseguir jogar, repetir a escalação todo jogo. Então vai ter momento que o Juliano vai jogar, o Renato Augusto não vai. Vai ter momento que na ponta vai ser o Adson, não vai ser o Mosquito. Vai ter momento que o primeiro volante, se o Corinthians tiver um primeiro volante, vai ser o Cantígio e não o do Queiroz. O atacante vai ser o Júnior Moraes ou vai ser o Jô e não vai ser o Roger Guedes. Então vai rodar bastante ali o elenco, tá? Outra coisa aí que dá pra notar é que, pô, no aquecimento ele treinou jogada de bola parada lá na Neoquímica Arena. Muito interessante isso. E é um cara meio louco, né? Um cara meio louco, vibrou lá com a torcida durante os gols. E de novo, sempre muito sincero ali, com ótimas entrevistas, tá? Acho que
grande parte da torcida tá muito, exceto o Chico Lang, né? Falou que ele não sabe nada do que é o Corinthians. É, tá muito, a torcida tá muito feliz ali, muito contente, muito esperançosa com o trabalho do Vitor Pereira, tá? Bom, a gente já tá chegando no finalzinho aqui, só para demonstrar, depois acabou o jogo, outra diferença aqui, ó, acabou o jogo, ó, acabou o jogo e ele colocou os reservas e quem atuou pouco ali no jogo para treinar. Pô, vocês ganham 1 milhão aí, 200 mil, 300 mil, vamos treinar. Colocou os caras para treinar ali na Neoquímica Arena, acabou o jogo, a torcida já tinha saído, ou tava saindo ainda, e já arrumou ali, colocou os caras para fazer um treino ali enquanto tava rolando entrevista coletiva e todo o vestiário do Corinthians, né? Muito da hora também. Eu particularmente nunca tinha visto isso no Brasil, tá? Tô falando no Brasil, eu não acompanho o futebol europeu só quando tem, obviamente, só quando tem jogo grande, né? Tipo, Champions League e tal, mas falar que eu parar pra assistir Premier League, ucranianão, russão, pô, tá me tirando, né? E é muito da hora. Depois, hoje, acho que algumas pessoas falaram, mas o Abel Ferreira também faz isso no Palmeiras. Pô, nunca vi, irmão. Ninguém nunca falou. Por que está sendo repercutido só agora, então? É só uma prova que o Corinthians tem mais mídia? O Corinthians é transforma mais importante? Não sei. Obviamente é, né? Mas é um bagulho muito louco. Tanto que é engraçado, né? Se você voltar um pouquinho no passado, para quem já tinha idade na época, eu não lembro se foi em 2010 ou teve uma época que o Botafogo do Rio de Janeiro contratou o Seedorf. Eu não lembro o ano exato que era, tá? E sempre depois dos jogos o Seedorf ia treinar sozinho ali. É uma cultura que ele tinha, ele manteve, né? E aqui a gente vê por quê, né? Porque lá na Europa se faz isso e aqui o Vitor Pereira tá colocando a rapaziada pra treinar. Da hora, né? Muito louco. E, pô, pra terminar, rapaziada, só aqui a arte que o Corinthians divulgou, tá? O próximo jogo do Corinthians é o jogo atrasado, acho que da quarta rodada, não lembro qual rodada que era. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, tá? Mas aí, mais detalhes aí do jogo a gente fala no próximo vídeo de pré-jogo do canal do Robson, tá? Pô, pra terminar aí, se você assistiu aqui, não se esqueça de deixar o like ali, se inscreve no canal para dar aquela ajuda. E se ouviu no Spotify ou algum outro agregador, não esquece de seguir o podcast lá, coloca nos favoritos para sempre estar recebendo a a notificação de episódio novo, tá? É isso aí, rapaziada. Feliz pra caramba, esperançoso. Quinta-feira, às 20h30, a gente vai pra cima da porcada e trazer mais 3 pontos aí pro Corinthians e finalmente ganhar um clássico esse ano, beleza? Vamos ficando por aqui. Valeu, rapaziada. Aí vai Corinthians, mano.